Começar aqui, dia 3 de julho, começar a gravação para quem não pôde. Eu tenho posto lá no YouTube, o pessoal tem visto. Então, vamos lá. Recapitulando aqui rapidamente, a gente está aqui em pleno Sinédrio, ano 35, estamos por aí pela primavera, verão do ano 35. Está acontecendo neste momento a, o julgamento de Estevão, né, que foi convocado aí ao Sinédrio, e Estevão então decidiu ir sozinho, e neste momento está acontecendo o debate entre Estevão e Saulo de Tarso, que é o juiz dessa causa. Ele tudo fez e manipulou para que ele fosse selecionado o juiz, sendo que ele também havia manipulado para que um de seus subordinados fizessem a denúncia, né? Porque só assim Estevão estaria obrigado a comparecer ao Sinédrio. Aí eu vou voltar aqui um pouquinho, é, só para a gente relembrar qual foi o ponto deste julgamento em que paramos. Saulo de Tarso diz assim: Sois então de parecer, disse Saulo, sem dissimular irritação diante de tanta firmeza. Gesiel segue firme, tranquilo, e Saulo de Tarso vai a cada momento desse julgamento, ele vai percebendo que ele não tem a autoridade moral para enfrentar o conhecimento, né, e a calma que Estevão tem. Então ele diz: sois então de parecer que o carpinteiro. Então, quando ele usa essa palavra carpinteiro se referindo a Jesus, ele está usando num tom pejorativo, porque ele está querendo diminuir, né, a figura do mestre. Que o carpinteiro é maior que o grande legislador, então ele faz esse joguinho de palavras exatamente para manipular, conduzir a opinião de quem está ouvindo ele. E aí, hum, Gesiel então responde com toda calma: Moisés é a justiça pela revelação, mas o Cristo é o amor vivo e permanente. A essa resposta do acusado, houve um prurido, né, um arrebatamento, um zum, 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 de exaltação na grande assembleia. Alguns fariseus encolerizados gritavam injúrias. Saulo, porém, lhe fez um sinal imperioso e o silêncio voltou a possibilitar o interrogatório. E, dando à voz um timbre de severidade, prosseguiu: Sois israelita e jovem ainda. Uma inteligência apreciável serve ao vosso esforço. Temos, então, o dever, antes de qualquer punição, de trabalhar pelo vosso regresso ao aprisco. Ou seja, ele está aqui já novamente tentando manipular os sentimentos de Estevão, porque ele fala em punição, né? Ele já está começando a falar que isso, olha, você já está falando coisa demais que não deve, você está sendo agredindo a lei, você vai ser punido por isso. Com certeza você vai ser punido. Mas existe uma chance de você retornar ao aprisco, ou seja, ao rebanho, né? O aprisco era o local onde ficavam as ovelhas. E ele quis dizer ao seio daquele grupo dos judeus. É imprescindível chamar o irmão desertor com carinho, o carinho, né, das lambadas nas costas antes de extremo recurso às armas. A lei de Moisés poderá conferir-vos uma situação de grande relevo. Novamente, ele tentando conduzir Estevão a pensar e tentando Estevão, né? Nesse momento, ele está tentando Estevão, oferecendo a Estevão
uma posição de destaque no Sinédrio, talvez, se ele pensasse melhor, se ele voltasse atrás, né? Mas que o proveito, mas que proveito tiraríeis da palavra insignificante, inexpressiva do operário ignorante de Nazaré, que sonhou com a glória para pagar as esperanças loucas em uma cruz de ignomínia, ou seja, de vergonha. E aí a resposta fantástica de Estevão, extremamente tranquilo, ele diz: desprezo o valor puramente convencional que a lei me poderia oferecer em troca do apoio à política do mundo. Ou seja, Estevão está dizendo assim: olha, nada que o mundo tem para me oferecer vai me eh, demover, né, da minha crença, das minhas resoluções. Ele diz: desprezo o valor puramente convencional que a lei me poderia oferecer em troca do apoio à política do mundo, que se transforma todos os dias, considerando que a nossa segurança reside na consciência iluminada com Deus e para Deus. Então, uma lucidez assim fascinante, né? Algo que realmente é invejável. E novamente lembrando, gente, ele só leu um único evangelho. Que esperais, porém, do mistificador? Todas as vezes que Saulo se refere a Cristo, ele antes põe um adjetivo pejorativo. Que esperais, porém, do mistificador que lançou a confusão entre nós para morrer no Calvário? Tomou, tornou Saulo exaltadamente. O discípulo do Cristo deve saber a quem serve, e eu me honro em ser instrumento humilde em suas mãos. Então, ele está dizendo assim, muito educadamente, dizendo assim: olha, eu sei muito bem a quem eu sirvo. Eu sigo e sirvo a Jesus. E você? Né? Eu sigo e sirvo a Deus. E você? E aí, Saulo diz: não precisamos de um inovador para a vida de Israel. Olha que frase interessante quando ele diz: não precisamos de um inovador. Como que ele diz assim: já temos a lei já é perfeita, Israel é o povo escolhido, nós somos os melhores. O que mais? Não tem mais nada, é isso aí. E aí Gesiel diz: compreendereis um dia que para Deus, Israel significa a humanidade inteira. Aí matou o Sinédrio, porque colocou no mesmo nível gregos, romanos, troianos, os gentios todos, colocou no mesmo nível dos judeus. E os judeus, eles se realmente, como eles diziam, nós somos os escolhidos de Deus. E Deus era só para eles, não era para os gentios, né? Então, isso aqui foi uma bomba atômica, uma bomba H dentro do Sinédrio. Para eles, isso aí era uma tremenda de uma injúria, né? Porque Deus amava apenas a Israel e os judeus eram o único povo escolhido por Deus, né? Diante dessa resposta ousada, a quase totalidade da Assembleia, presta atenção nessa coisa que Emmanuel está falando, a quase totalidade, ou seja, alguém ali estava pensando, esse moço aí, ele está dizendo coisa com coisa, né? A quase totalidade da Assembleia prorrompeu em apupos, ou seja, em vaias, mostrando sua hostilidade franca ao denunciado de Neemias, né? Neemias era o subordinado de Saulo, que fez a denúncia. E quando ele fala aqui da quase totalidade, faz você pensar o seguinte, que, repara, ali estava Gesiel sozinho,
se defendendo das acusações do Sinédrio. Mas mesmo naquele momento, ele teria duas opções ali. Ele poderia defender e salvar sua pele, ou ele poderia dar um testemunho e, ainda assim, a cereja do bolo era ele fazer com que alguém daquela assembleia começasse a pensar, pelo menos pensar. E ele está conseguindo. Porque ele está dizendo aqui, a quase totalidade da Assembleia prorrompeu, ou seja, não foi 100%. Tinha gente ali que estava assim, meio, né, começou a pensar melhor. Ah, depois de longa pausa, o futuro rabino. Então, olha, é um outro ponto aqui interessante. Muita gente, às vezes eu já vi assim algumas palestras, alguma o pessoal às vezes se refere a Saulo como assim foi aquele rabino que se converteu. Ele jamais foi rabino, né? Foi daqui, ele era doutor da lei. Mas ele jamais foi rabino. Ele iria ser rabino no momento que ele substituísse o mentor dele, que era Gamaliel. Mas ele não chegou a ser rabino, né? Depois de longa pausa, o futuro rabino continuou. Ah, não, eu pulei aqui. De Neemias, né? Diante dessa resposta ousada, a quase totalidade da Assembleia prorrompeu em vaias, mostrando sua hostilidade franca ao denunciar de Neemias. Afeitos a um regionalismo intransigente, os israelitas não toleravam a ideia de confraternização com os povos que consideravam bárbaros e gentios. Todo mundo era bárbaro e gentil, né? Menos eles. Enquanto os mais exaltados davam expansão a protestos veementes. E os romanos observavam a cena, curiosos e interessados, como se presenciassem uma cerimônia festiva. Lembra que os romanos, aí eles estavam, por quê? Porque nessa época Jerusalém estava sob o domínio romano e Roma era como assim, um requerimento. Os judeus podiam fazer o que eles quisessem lá dentro do Sinédrio, mas Roma estava ali, como eu dizia, para garantir a paz. Então, mediante esses eventos, era. Era muito comum ter a presença de soldados romanos. E ali, os soldados romanos, eles estavam vendo aquela discussão toda e não entendiam nada, porque os romanos também pensavam de si mesmos, dizendo assim, como assim? Roma é o máximo, né? Da sociedade, do império. Estamos na página, Gracinha, 98, viu? Na página 98, no 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sétimo parágrafo. O meu é diferente, nós paramos na 115 no meu. Só Ah, me no diz. seu, né? Ah, tá. É, é que então assim, então tá lá os romanos então observando curiosos sem muito entender, apenas é, observando assim com curiosidade, apenas sem entender muito bem aquela cerimonial todo. Depois de longa pausa, o futuro rabino continuou. Confirmais a acusação de blasfêmia, enunciando semelhante princípio contra a situação do povo escolhido, ou seja, Israel. Confirmais a acusação de blasfêmia, enunciando semelhante princípio contra a situação do povo escolhido. É a vossa primeira condenação. Então, essa primeira condenação já foi, e ele foi condenado como blasfemo. E isso não me atemoriza. Então, novamente, Gesiel está dizendo, ó, estou aqui, estou de boa, estou tranquilo. Disse o acusado resoluto. Vamos sempre prestar atenção nos adjetivos que Emmanuel está usando para descrever, né, o Estevão e os adjetivos que a gente
que ele está usando para descrever como está Saulo. Disse o acusado resoluto: as ilusões orgulhosas que nos conduziriam a tenebrosos abismos, prefiro acreditar com o Cristo que todos os homens são filhos de Deus, merecendo o carinho do mesmo Pai. Né? Isso aqui foi também uma outra bomba dentro do Sinédrio, porque, novamente, ele está usando de uma maneira bastante lógica, muito objetiva, né? Que somos todos iguais, somos filhos de um mesmo pai, somos todos irmãos. E isso, é, ele está falando isso de forma que essa ideologia não é de toda como é que eu posso dizer? Não é de todo desconhecido do pessoal do Sinédrio. Por quê? Porque já nos antigamente, na época de Cristo, inclusive, há mais de 35 anos atrás, acho que eu já falei isso aqui, mas só para a gente relembrar. Está até descrito, aparece até num desses capítulos, nessas temporadas do The Chosen, muito bem, essa briga que existia, essas duas forças contraditórias, né, esses dois partidos, vamos dizer assim, dentro do Sinédrio, que eram liderados por dois rabinos extremamente conhecedores da lei, muito experientes e respeitados. Um deles era o Hillel, que depois vem a ser o avô de Gamaliel, e o Hillel, ele tinha uma linha assim mais compassiva, ele acreditava nesse Deus amoroso, ele não acreditava que Deus fosse aquele cara vingativo e que ele só olharia para o povo de Israel, né? Ele tinha essa visão mais compassiva, ele usava mais de compaixão e tolerância. Já o seu opositor, que era o Shammai, ele era o cara que olhava a lei da forma bastante assim literal, né? Ele desenvolveu a parte do intelecto, mas ficou assim naquela coisa bem literal e assim escreveu no leu, o pau comeu, e os judeus eram os escolhidos e que dane-se o mundo, né? Então, por isso, por essas falas aqui, essas exposições de Gesiel dentro desta linha de um Deus amoroso, de um Deus que acolhe a todos, é nessa linha que ele começa a receber a simpatia de alguns dos membros do Sinédrio que estão ali presentes, que estão ouvindo o que Gesiel está dizendo, e eles estão começando a pensar, né, que realmente Gesiel tem sim traz um ponto bastante importante. E aí a gente nota que em Gesiel, se mostrando extremamente resoluto, paciente, toda hora Emmanuel está dizendo isso, Gesiel resoluto, Gesiel paciente, Gesiel observando, Gesiel, né, sempre intuído, tentando se conectar, né, com os seus ensinamentos, etc. Ou seja, Gesiel, é muito claro que Gesiel está sendo movido pelo amor, né? Então, como ele é movido pelo amor, ele não abre porta para outras coisas, ele mantém totalmente aberta essa conexão dele com a luz, né? Com os espíritos do bem. E o Saulo não, o Saulo está ali cada vez mais mordido pela raiva, pelo ódio, pelo despeito, porque até então ele não ganhou nenhuma das argumentações, né? Saulo mordeu os lábios raivosamente e, acentuando sua atitude rigorosa de julgador, prosseguiu com aspereza: Caluniais Moisés, proferindo tais palavras. Aguardo vossa confirmação. Ele novamente jogou com
o sentimento, jogou com a emoção, tentando, né, sacudir a emoção de Estevão, porque quando ele diz assim, aguardo vossa confirmação, ele está provocando Estevão, chamando ele para o caminho, o lugar onde, com certeza, Saulo iria se sentir mais confortável, né? Que é a discussão calorosa pela briga e não pela... A briga é pela briga, pelo ego e não pela razão, né? Pelo amor. O interpelado dessa vez endereçou-lhe significativo olhar e murmurou: Por que aguardais minha confirmação, se obedeceis a um critério arbitrário? O Evangelho desconhece as complicações da casuística. Casuística aí seria palavras ao vento, né? São coisas dos homens, falar por falar. Não desdenho de Moisés, mas não posso deixar de proclamar a superioridade de Jesus Cristo. Novamente, essas palavras aqui são tão importantes, depois vão ressoar tanto em Paulo, que ele chega a mencionar algo assim em uma dessas cartas que ele escreve, não é para os Coríntios, eu já não me lembro mais agora quais são as cartas. E aí ele continua: Podeis lavrar, é essa parte aqui, podeis lavrar sentenças e proferir anátemas contra mim. Entretanto, é necessário que alguém coopere com o Salvador no restabelecimento da verdade acima de tudo, e sem embargo das mais dolorosas consequências. Aqui estou para fazê-lo e saberei pagar pelo Mestre o preço da mais pura fidelidade. Então, ele está aqui falando sobre a questão do testemunho, a questão do sacrifício. E a gente sabe que quando, após Jesus morrer na cruz, foram mais de 300 anos de perseguição aos cristãos, né? Onde milhares de cristãos foram jogados ao circo, né? Foram sacrificados e eles não renegaram sua fé, né? Quando eles foram chamados para o sacrifício, eles sabiam o que aquilo significava, mas eles confiavam nas promessas do Cristo, né? Eles tinham muita fé e eles confiavam nas promessas do Cristo. E graças a esse testemunho que, né, hoje o cristianismo conseguiu sobreviver, né, e chegar até nós. É, Hoje a gente não é mais chamado a esse tipo de testemunho, né? Ninguém mais chega na tua porta para dizer assim, ó, se você renunciar ao cristianismo. Mas, de certa forma, a gente tem os nossos desafios no dia a dia, em mostrar o nosso testemunho, né? Mostrar que a gente confia nas promessas de Jesus, que a gente confia, que Jesus vai estar com a gente e vai nos encaminhar para dias melhores. São desafios de ordem moral, não mais de ordem física ou no meio de uma violência como era, mas são desafios de ordem moral. Às vezes é uma palavra atravessada que alguém nos diz, às vezes é uma calúnia, às vezes é uma ingratidão. Muitas vezes as pessoas não têm nem a coragem de falar em nossa cara, né? Mandam assim uma palavra, um e-mail, um texto, mas é nessa hora, exatamente nessa hora, que que a gente deve lembrar, né? São os desafios morais que nos cabem, e a gente lembra o que Jesus faria, né? Qual seria a resposta de Jesus para com essa pessoa? Será que a gente dá o pé atrás, né? A gente dá o passo atrás? Ou será que a gente age como Jesus agiria, como Gesiel, né? Estevão está agindo aqui, e dando o teu testemunho e dizendo... E ele está falando isso de coração, ele não está direcionando raiva
ódio para nenhuma daquelas pessoas que estavam acusando ele. Pelo contrário, ele ainda continua usando de razão, ele ainda continua usando as mesmas palavras de amor com as quais ele foi ensinado, e naquele momento ali tem gente que, naquele meio daquela assembleia, tem gente ali admirando bastante ele, né? E mais tarde a gente vai ver que tem gente que, inclusive, naquele momento se converteu, né? Ah, e Gesiel sabia o que era aquele momento significava, né? Ele sabia o que foi que aconteceu com Jesus, porque Pedro contou tudo a ele, como é que foi, tudo o que aconteceu. E ele sabia que o que estava acontecendo estava sendo exatamente as mesmas circunstâncias com que Jesus havia sido julgado. Depois de cessar o abafado vozerio da assistência, Saulo voltou a dizer: o tribunal reconhece-vos como caluniador. E essa palavra é bem dolorosa, né? Para você que está falando ali, a verdade é que está no seu coração, né? E você sabe que o outro está cego. E aquela pessoa que está cega está lhe chamando de caluniador. Deve ser bem difícil. O tribunal reconhece-vos como caluniador, passível das punições atinentes a este título odioso. E tão logo foram grafadas as novas declarações pelo escriba que anotava os termos da inquirição, acentuou-se em disfarçar a ira que o dominava. Novamente, olha como que Emmanuel está descrevendo Saulo, a pessoa que está ali irada, está transtornada, está fora de si. E a pessoa que está fora de si, que está transtornada, está sempre abrindo uma porta para sugestões infelizes, né? Hein, Ana? Hum, Aí a gente vê, né, como ele era realmente orgulhoso, né? aí a gente vê como ele era orgulhoso. Ele estava Extremamente orgulhoso. e ele estava se escondendo atrás da máscara de defensor da lei, Uhum. né? Mas ele está defendendo o seu orgulho, Que né? orgulho. Eu achei aqui já onde você está. Você já pegou? Tá. Já. É. É indispensável não esquecer que sois acusado de feiticeiro, que respondeis a semelhante arguição. E Estevão então fala: de que me acusam nesse particular? Interrogou o pregador do caminho com galhardia. Gente, eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas quando ele fala assim, caminho, porque o pessoal está sempre falando caminho, 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 né? Que é a casa do caminho, era chamado caminho porque naquela época a, existia uma. Existia, não é lei, mas existia uma norma entre as cidades, né, sob domínio romano, que não poderia ficar doentes, indigentes, pessoas nas ruas, né? Então, às vezes, passava aquelas patrulhas e pegava esse pessoal aí, indigentes, doentes, etc., e tirava da cidade, nem, até parece. Imagina se hoje, né? Igualzinho hoje, gente. Passa 2000 anos e até hoje eles fazem isso. Que pega esse pessoal que está aí morando na rua, o pessoal, né, meio doido, etc. E, é, e larga pela estrada, né? Hoje o pessoal faz isso. Antigamente faziam também. E aí, o que que o pessoal fazia, né? Os apóstolos faziam. Eles iam pregar nos subúrbios, nos locais assim mais distantes, né? E quando eles então retornavam, que eles viam pelo caminho, essas pessoas que eram abandonadas pelo caminho, eles então saíam pegando essas pessoas. Por isso que se chamava a casa do caminho, porque eles pegavam essas pessoas abandonadas e levavam esses abandonados do caminho para
para assistência, né? E aí ele responde, Saulo fala, né? Eu próprio vos vi curar uma jovem muda num dia de sábado, e ignoro a natureza dos sortilégios, né, das feitiçarias que utilizastes nesse feito. Aí você pensa, poxa, ele mesmo está dizendo que ele viu. Como é que ele não acredita? Eu vi curar. Como é que ele não acredita? E Gesiel responde: Não fui eu quem praticou esse ato de amor, como certamente me ouvistes afirmar, foi o Cristo, por intermédio de minha pobreza, que nada tem de boa. Pensais inocentar-vos com esta ingênua declaração? Objetou Saulo com ironia. A suposta humildade não vos desculpa. Fui testemunha do fato e só a feitiçaria poderá elucidar seus ascendentes estranhos. Longe de se perturbar novamente, Emmanuel dá outra, né? Longe de se perturbar, o acusado responde inspiradamente, outra palavrinha importante para a gente prestar atenção. Inspiradamente, intuitivamente, né? Ele estava calmo, tranquilo, porque ali ele estava segurando na mão de Jesus ali, Jesus conduzindo os pensamentos e os argumentos dele. E por que que Emmanuel cita? É, Porque, novamente, esse é o primeiro julgamento que vai acontecer no Sinédrio após o último que aconteceu foi exatamente o que levou Jesus à cruz. Foi o último julgamento que houve, né, dessa ordem. E o próximo que vai haver é o de Gesiel com Saulo. Na época de Jesus, e os espíritos contam, né? Emmanuel também fala que houve uma obsessão coletiva, né? Onde várias pessoas, não apenas lá no Sinédrio, como também, inclusive, quando Pôncio Pilatos vai perguntar lá na rua, né? O próprio pessoal da rua chega e acusa, diz, não, crucifica Jesus. Ali foi um momento de obsessão coletiva, onde todas as pessoas foram induzidas, né? Abriram portas para essas sugestões infelizes. Era a gente pensa nesse julgamento de Jesus, né? A gente forma assim aquele cenário, né? O Sinédrio, depois Pôncio Pilatos, etc. Mas se a gente aprofundar mais, existe uma outra cena que está acontecendo numa outra dimensão, que é exatamente a luta entre a luz e as sombras, né? A luz estava ali se defendendo, era Jesus falando, e obviamente que as sombras, vendo essa oportunidade de apagar aquela luz, então, né, investe com tudo. E aí vem esse segundo debate, esse segundo julgamento, novamente é a luz e as sombras, porque está aqui Gesiel sendo intuído, Gesiel sendo inspirado, né? Gesiel sendo sugestionado, sendo mantido com calma, com tranquilidade, com foco. É a luz, ele está sendo induzido pela luz. Ali, aí você pode até ver que no lado, na dimensão espiritual, está lá Jesus de um lado e Saulo de Tarso representando o outro lado, dando abertura a um outro nível de influência espiritual, né? E junto com ele, obviamente, que haviam ali os fariseus revoltados com o que Estevão estava falando também. Mas a gente tem que lembrar que existiam ali dois tribunais. Um era físico, no mundo físico, entre Estevão e Saulo, e o outro no mundo espiritual, onde ambos os lados estavam sugerindo, intuindo, né? Cada um dos seus pupilos. E olha, vamos observar o seguinte: Saulo não era uma pessoa má.
E isso, quando o dia que eu percebi isso, eu fiquei assim, gente, como é fácil a gente abrir a porta para algo muito ruim, porque Saulo não é uma pessoa má, ele não é um cara de natureza ruim, e tanto não é que ele foi capaz de ter a transformação que ele teve. Mas o orgulho, a vaidade, né? Aquele sentimento de orgulho ferido, de ter visto em Estevão uma pessoa mais inteligente, uma pessoa que estava ali vencendo a discussão, né? Nem era um doutor da lei como ele era, não era uma pessoa estudada, era uma pessoa do povo, e ele estava ali dando um banho de Antigo Testamento. Ele usando o Antigo Testamento como se fosse um doutor da lei. Ele consegue fazer o que Saulo não consegue. Saulo, um doutor da lei, não consegue. Saulo não consegue encontrar no Antigo Testamento argumentos para derrotar a retórica de Estevão, né? Mas, movido pelo seu orgulho, ele dá a porta para esse tipo de sugestão que foi tão danosa, né? E aí ele fala: pensais em inocentar-vos com essa ingênua declaração, a suposta humildade não vos exculpa. Fui testemunha do fato e só a feitiçaria poderia ou poderá elucidar seus ascendentes estranhos. Longe de se perturbar, o acusado respondeu inspiradamente. Contudo, o judaísmo está cheio desses fatos que julgais não compreender. E aqui é que ele dá assim aquela luva de pelica, porque é como eu falei, ele está fazendo o papel que Saulo não consegue fazer. Ele está agindo como se ele fosse o doutor da lei, buscando no Antigo Testamento todos os argumentos para se defender, porque ele diz: em virtude de que sortilégio conseguiu Moisés fazer jorrar de uma rocha a fonte da água viva? Com que feitiçaria o povo eleito viu abrir-se-lhe as ondas revoltas do mar para a necessária fuga do cativeiro? Com que talismã presumiu Josué atrasar a marcha do sol? Tem uma passagem no Antigo Testamento onde fala sobre isso. Não vedes em tudo isso os recursos da providência divina? De nós nada temos. Ou seja, ele está dizendo, Moisés, Josué, eram pessoas normais, comuns. Quem fez aqueles feitos foi Deus, né? Quem curou aquela menina foi Deus, não fui eu. De nós nada temos, e todavia, no cumprimento de nosso dever, tudo devemos esperar da misericórdia divina. Banho de Antigo Testamento, dizendo assim, gente, eu não sou doido. Eu conheço o Antigo Testamento, eu conheço a lei de que vocês falam, de que vocês dizem defender, né? É, e ele está usando os exemplos, né, de antigos profetas. Analisando a resposta concisa, reveladora de raciocínios lógicos irretorquíveis, ou seja, indiscutíveis, né? O doutor de Tarso quase rilhou os dentes. Um rápido relancear de olhos na assembleia, ele deu aquela passada de olho assim, deu-lhe a conhecer que o antagonista, Gesiel, contava com a simpatia e a admiração de muitos. Olha que coisa bacana, ele se manteve ali, ele sabia que ele ia pro, né? Que dali ele não saía mais, ele não voltaria mais, né? Mas ainda naquele momento ele não perdeu tempo e ele conseguiu fazer com que alguns daqueles doutores da lei simpatizassem com a causa.
E aí, continua Paulo, né? Continua. Deu-lhe a conhecer que o antagonista contava com a simpatia e admiração de muitos. Esses que estavam aqui a admirar o que Gesiel está falando, certamente eram seguidores de Gamaliel, né? Não deveriam ser os fariseus. Os fariseus eram os mais radicais. Chegava a desconcertar-se intimamente. Como recuperar a calma, dado o temperamento impulsivo que o levava aos extremos emotivos? Como é que uma pessoa dessa se acha na posição de ser juiz de alguma coisa, gente? Pelo amor de Deus. Examinando, ele não ganhava uma. Ele sabia que ele tinha que dar sempre a última palavra, e nesse momento aqui, é a primeira vez que viu que ele não conseguia ganhar uma de Estevão. Examinando a última assertiva de Estevão, sentia dificuldade em coordenar uma argumentação decisiva, ou seja, né? Novamente, Emmanuel está dando a deixa aqui, dizendo assim, gente, olha, essa aula aqui está sendo completamente. Ali tem um obsessorzinho ali legal junto dele. Sem poder revelar o desapontamento próprio, né? Ele estava desapontado consigo mesmo, incapaz de encontrar a resposta devida, né? Para isso, para o ego dele, isso era o fim, era a morte. Considerou a urgência de uma saída a propósito e dirigiu-se ao sumo sacerdote nestes termos. Então, ele viu que ele estava perdendo todas, ele disse assim, olha, eu vou parar aqui agora com essa agonia, porque eu não vou vencer ele no argumento. O acusado confirma, por sua palavra, a denúncia de que foi objeto. Acaba de confessar em público que é blasfemo, caluniador e feiticeiro. Entretanto, por sua condição de nascimento, ele tem direito à defesa última, independente das minhas interpretações de julgador. Proponho, então, que a autoridade competente lhe conceda esse recurso. Né? Ele sabia que pelo nascimento de Estevão, Estevão era da tribo de Zacá, então ele também é um judeu, ele tinha o direito de se defender. Grande número de sacerdotes e personalidades eminentes entreolhou-se quase com espanto como a prelibar, ou seja, como a provar, né? Provar, não aprovar, como a provar a primeira, ou a testemunhar a primeira derrota do orgulhoso doutor da lei, ou seja, era bem evidente, né? Estava todo mundo ali bem consciente do que estava acontecendo. Nossa, Saulo, nossa, ele não conseguiu vencer nenhuma, cuja palavra vibrante sempre conseguira triunfar sobre quaisquer adversários, fixando-lhe o rosto rubro de cólera, denunciando a tempestade que lhe rugia no coração. O coração dele tomado de ódio. Aceita a proposta formulada pelo juiz da causa, Estevão passa a usar de um direito que lhe era conferido por seu nascimento, levando-se nobremente, ou levantando-se nobremente, novamente, olha o adjetivo, nobremente, ou seja, dignidade ali, ele mantinha a cabeça sempre erguida, ele estava tão ciente, né, da verdade que ele trazia no coração, levantando-se nobremente, contemplou os rostos ansiosos que o buscavam de todos os lados. Todo mundo estava muito interessado em ouvir o que Estevão estava dizendo, né? Uma coisa era certa, ele mantinha a atenção de todo mundo. Adivinhou que a maioria dos presentes presumia na sua figura um perigoso inimigo das tradições raciais, tal a sua expressão de hostilidade, né, hostilidade da Assembleia. Mas notou igualmente que alguns israelitas
o encaravam com simpatia e compreensão. Valendo-se desse auxílio, ó, como é interessante, aquelas pessoas não falaram uma única palavra, mas o olhar que ele percebeu naquelas pessoas foi um momento onde ele encontrou apoio, né? Foi um momento para ele foi extremamente importante. Sentiu consolar-se-lhe o bom ânimo, de maneira a expor com maior serenidade os sagrados ensinos do Evangelho. Lembrou instintivamente, novamente, olha a palavra que Emmanuel vai utilizar, né? Lembrou instintivamente, havia aqui uma intuição valorosíssima, a promessa de Jesus aos seus continuadores, ou seja, a promessa de Jesus aos cristãos daquela época, de que estaria presente no instante em que devessem dar testemunho pela palavra, competindo-lhe não tremer ante as provocações inconscientes do mundo. Não tremer ante a provocação inconsciente do mundo. Aqui, né, quando ele fala inconsciente do mundo, ele está se referindo ao inconsciente, o quão inconsciente Saulo estava, porque ele estava sendo movido pela ignorância, né? Ele está se referindo à ignorância de Paulo, às ignorâncias dos fariseus, daqueles que os acusavam naquele momento, né? Mais que nunca, sentiu a convicção de que o mestre auxilia-lo-ia na exposição da doutrina de amor. Olha que coisa mais impressionante aqui, porque aqui foi um momento que ele sentiu Jesus ali com ele. Tamo junto, né? Passado um momento de ansiosa expectativa, começou a falar de modo impressionante. Novamente ele sendo instruído. Passou a falar de modo impressionante. Gente, eu vou passar só mais 5 minutinhos que a gente começou hoje, 8h35. Então, ele estava aqui nesse momento intuído. E aí ele começa, né? Israelitas, por maior que fosse nossa divergência de opinião religiosa, não poderíamos alterar nossos laços de fraternidade em Deus. O que que ele está dizendo aqui, gente? É aquela mesma coisa, dizer assim, olha, fora da igreja não há salvação, né? Fora da fé judaica não há salvação. Tá errado, né? O que ele está dizendo aqui, ó, por maior que fosse a nossa divergência de opinião religiosa, não poderíamos alterar nossos laços de fraternidade em Deus. Todo mundo é filho de Deus, ao final das contas. O supremo dispensador de todas as graças. É a esse Pai generoso e justo, que devo minha rogativa em favor de nossa compreensão fiel das verdades santas. Essa introdução dele é de uma inteligência, assim, eu só vejo Jesus usando esse tipo de argumento. E aqui, quando a gente estuda a retórica, existem 3 elementos quando você vai fazer uma apresentação, você vai falar em público, você vai, né, defender uma ideia. Os políticos sabem muito bem disso. Existem 3 elementos da retórica que a gente usa. Esses 3 elementos, já desde a época lá dos gregos antigos, eles falavam sobre isso. São esses elementos, é chamado de patos, ethos e logos. Patos é quando fala dos sentimentos, é quando você vai apelar para o sentimento das pessoas. Ethos é quando você vai usar de referência de elementos que fazem menção à ética,
A moral, né? Nesse caso aqui, a introdução dele foi toda dentro da ética e da moral. Ele está usando, ele está evocando Deus como essa figura suprema de valor moral supremo. Então, ele já começa, né, pelo Pai, lá em cima. Ninguém pode contestar aquilo. Ele está preparando essa ponderação dele, né, de uma forma bastante estruturada, muito bem estruturada. Porque depois ele vai utilizar o segundo elemento, né? Ele começou pelo ethos, ele vai utilizar o segundo elemento, que é o pathos, que ele vai pegar pelo sentimento do pessoal, para depois ele fazer a conclusão dele usando o logos. O logos é quando você mostra a sua lógica, a sua ideia, né? Mas até aí você baseou a sua ideia, começou pelo ethos, pelos valores morais, né, mais alto, pela referência moral mais alta, aí ele vai para o buscando a simpatia, a compreensão, o sentimento da audiência, para depois ele colocar a sua argumentação. Então, olha só como ele começou por Deus e ele continua. Outrora, ele começa, agora ele está usando começa a usar o patos, os sentimentos do pessoal. Outrora, nossos antepassados ouviram as exortações grandiosas e profundas dos emissários dos céus. Está falando dos profetas. Por organizar um futuro de paz sólida aos seus descendentes, nossos avós sofreram misérias e penúrias do cativeiro. Banho de Antigo Testamento. Ele novamente está dizendo, gente, eu sei esse Antigo Testamento e não há nenhuma discordância entre o que a gente está pregando e o Antigo Testamento. Mas ele está puxando pelo sentimento do pessoal, né? Falando dos ancestrais, falando dos avós. Seu pão era molhado nas lágrimas de amargura. Sua sede angustiava. Viram malogradas todas as esperanças de independência. Foram mais de 300 anos de escravidão, né? Perseguições, sem conto destruir-lhes o lar com agravo de sofrimentos nas lutas de seu roteiro. À frente de seus martírios dignificantes andaram os santos varões de Israel, como gloriosa coroa do seu triunfo. Alimentou-os a palavra do Eterno diante de todas as vicissitudes. Como dizer assim, gente, nosso povo sofreu tanto, foram tantos anos de sofrimento. Como quem dizer assim, todo esse sofrimento teve um objetivo, que é exatamente assim, a gente, né, começar a praticar da humildade, começar a praticar um pouquinho mais de tolerância, da fraternidade, de compaixão. Dela temos a lei, né, todo aquele sofrimento, dela temos a lei e os escritos dos profetas. Veja que ele está tratando de maneira muito respeitosa. Apesar disso, não podemos iludir nossa sede. Nossa concepção de justiça é fruto de um labor milenário. É fruto de um labor milenário em que empregamos as maiores energias, mas sentimos, por intuição, que existe algo mais, de mais elevado, além dela, além daquela justiça terrena, porque ele está se referindo aqui que muito da lei mosaica que eles conheciam era, sim, criada pelos homens. Temos o cárcere para o que se transviavam. Não. Temos o cárcere para os que se transviam. O vale dos imundos, aqui são os leprosos, né? O vale dos imundos para os que adoecem sem proteção da família. A lapidação na praça pública
para a mulher que fraqueja, a escravidão para os endividados. Ou seja, ele está mostrando assim, gente, que é isso? Olha, para quem se transvia, em vez da gente educar para poder a pessoa conduzir para um caminho melhor, a gente vai e tranca. Para a lapidação em praça pública para a mulher que fraqueja, sendo que lá no Decálogo está dizendo não matarás. E vem aqui uma outra lei contradizendo, né, o que Deus falou, e não pode matar a mulher em praça pública, com muito testemunho, né? A escravidão para os endividados. Quer dizer, o cara ficou sem trabalho, o cara não pôde honrar sua dívida, escravo. Onde é que está a compaixão nessa lei judaica? Os 39 açoites para os mais infelizes. E foi ele, Gesiel, lembra que lá o centurião romano mandou dar os 39 açoites em Gesiel, aliás, no pai, né? E Gesiel disse que não, que tinha sido ele que tinha posto fogo naquela finca, e ele tomou os 39 açoites, né? Ah, e aí Gesiel pergunta: bastará isso? As lições do passado não estão cheias da palavra misericórdia? Né? Para que a gente sofreu tanto? A gente tanto pediu de misericórdia a Deus, misericórdia, misericórdia, mas eles não estão sendo misericordiosos com aqueles que estão, né, numa situação menos feliz. Ah, algo nos fala a consciência de uma vida maior que inspira sentimentos mais elevados e mais belos. Ingente foi o trabalho, quer dizer, em vão, né? Foi o trabalho no curso longo e multissecular. Mas o Deus justo respondeu aos angustiados apelos do coração, enviando-nos seu Filho bem-amado, o Cristo, Jesus. Então veio o logo, né? Até aqui ele começou pela referência moral maior, Deus, depois ele foi até os antepassados, citou toda a dor que o povo hebreu passou, né, que os judeus passou no deserto, escravidão, toda aquela tortura, para depois se transformar num povo duro, que lapida a mulher, que dá açoite, que escraviza o próprio povo. Se você está devendo dinheiro, há escravidão para ele. Mas aí ele diz assim: olha, aconteceu alguma coisa de errado, né? Ingente foi o trabalho no curso longo e multissecular. Alguma coisa foi de errado, porque se a gente seguisse mesmo a lei, como está lá o decálogo, amar a Deus acima de todas as coisas, né? Amar ao próximo, não matarás, a gente não precisava de que Jesus viesse, mas ele teve que vir para retificar tudo aquilo que a gente estava fazendo de errado naquele momento, né? E aí ele diz: a Assembleia ouvia grandemente surpreendida. No entanto, quando o orador frisou mais forte a referência ao Messias de Nazaré, os fariseus presentes, fazendo causa comum com o jovem de Tarso, prorromperam em protestos, gritando alucinadamente, novamente. Olha outra palavrinha importante aqui. Havia ali uma obsessão, né, já meio que coletiva entre os simpatizantes do farisaísmo. Anátema, anátema, quer dizer, excomunga ele, né? Tira ele do seio da família judia. Punição ao trânsfuga, ou seja, ao desertor. E aqui nós paramos, que já são 9h37, gente. Vou botar aqui. Para aqui hoje.